Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, irmãos amados. Estou feliz pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos e podermos discorrer um pouco, né, na sua palavra e nos confortarmos nela, né? O Espírito de Deus há muito, né? Eu não sei qual o tempo desse processo, como nenhum de nós sabemos, tudo é no tempo do Senhor, né? Mas é tempo de nós nos alegrarmos, em meio a todas as coisas que contrastam com aquilo que a gente imagina, é tempo de nos alegrarmos do Senhor, né? Porque Ele é a nossa razão de vida, nossa alegria, é o motivo de estarmos aqui, né? Somos privilegiados porque Ele nos escolheu, Ele nos achou, nos chamou, nos propôs um projeto dele, do seu coração, e é nele que nos fortalecemos, né? Então, a palavra de hoje, eu sei que é o Senhor que, da forma mais fantástica, através do seu Espírito Santo, pode traduzir no coração de todos que estiverem participando dessa live. É o Espírito de Deus que vai traduzir na medida de cada um, né? Porque eu tenho a minha medida de necessidade, e Deus o sabe, eu não preciso ficar, né, espalhando para o mundo todo, mas Deus o sabe, né? E Deus conhece-nos no profundo dos nossos corações. Pai, te louvamos, Senhor, por esse privilégio. Te agradecemos, Pai, por tua bondade, por tua misericórdia. E neste momento, Senhor, disponho os meus lábios sob o teu controle, Pai, para que, através do teu Santo Espírito, possas falar, Senhor, ao nosso coração. E que nós cresçamos, Senhor, à medida em que nós discorrermos pela tua palavra. Usa-nos pela tua misericórdia e recebe a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão e toda a honra e toda a glória seja para ti. Em nome de Jesus, opera o teu milagre e faz conforme a tua vontade, Pai. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. A palavra que o Senhor me fez pulsar no coração é interessante que Deus tem um jeito tão incrível de trabalhar na vida da gente que tem pessoas que falam que Deus é meio, né, meio desconexo. Não, Deus é tremendo. E Deus, na hora dele, ele faz como ele quer, e nós só somos instrumentos, né? O que tenho eu para oferecer a quem quer que seja? Volto a falar, eu não tenho nada. Mas o que está em mim, o Espírito que me move, que me faz viver, é o que tem. E é esse que nos garante. E o título da mensagem da minha pequena, eu diria até uma reflexão, porque fica até constrangido diante de alguém mais capacitado, né? O aconchego da cruz. É assim que Deus tem falado ao meu coração. Não se vê mais a alegria de se olhar para a cruz e ver nela algo que não seja um motivo de zombaria, de escárnio, de sofrimento, de abandono, de crueldade. Mas quando paramos para pensar na cruz e olharmos pela fé para a cruz, nós vamos ver alguém ali com seus braços abertos, prontos para receber a todos aqueles que para ela olharem. Ainda que naquele momento agonizante, os braços de alguém que ali estava, de Jesus Cristo, o Filho de Deus, estavam prontos para abraçar a todos que se juntaram para levá-lo até ali. Aquela cruz mostra
quanto o amor de Deus é grande. E eu diria que o amor de Deus é insondável, não se pode mensurar. O amor de Deus é isso. O amor de Deus, ele aplaca, ele alcança, o amor de Deus, ele aconchega, ele conforta, ele consola. O amor de Deus nos faz ter esperança. O amor de Deus nos ensina a confiar. O amor de Deus nos ensina a esperar. Ainda que todo o contexto do momento em que vivemos possa estar contrário ao que imaginamos que deveria ser, o amor de Deus faz com que sobrevivamos a isso. Eu quero fazer a leitura do Salmo 90, versículo 14 a 17. Esse salmo é muito longo, mas eu vou me ater apenas a esses versículos, porque toda a palavra de Deus como eu disse, é fantástica, né? Esse título do salmo fala sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Deus é eterno. Ele era, ele é e será sempre o mesmo. Poderoso, pleno, soberano. O Salmo 90 diz assim no versículo 1: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Os versículos 14 a 17 diz: Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Alegra-nos. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. A cruz, quando nela nos prontificamos a olhar, vamos entender que fomos agraciados em poder, com convicção, entender o projeto de Deus para a humanidade. O projeto daquilo que a gente tanto fala, de acolhimento, o projeto de abrigo, o projeto de fortalecimento, o projeto onde o ser humano recebe dignidade e valor. É exatamente assim que Deus nos permite enxergar e ver o que representa aquela cruz. Quando pensamos na cruz, ela não pode ter as conotações negativas, pelo contrário. Não fosse ela, não fossem os braços abertos de Jesus naquela cruz para ser crucificado, não seríamos alcançados. Não haveria a consumação do processo de Deus para resgate da humanidade. Então ela deve ser vista como algo muito sublime, ao contrário do que as pessoas normalmente estabelecem. As pessoas olham para a cruz e a traduzem como caos, e ela não é caos, ela é vida. A cruz é vida, a cruz é um caminho, é o caminho perfeito. Quando nós recebemos a Jesus Cristo, nós, todos os dias, temos o privilégio de lembrarmos da cruz. Porque quando lembramos da cruz, nós entendemos que todo o sacrifício de Deus, através do seu Filho ali,
precisa ser levado com cuidado, com atenção, para que não percamos o foco, para que a bênção de Deus, o processo de Deus em nossa vida não seja colocado por terra. E Deus não abre mão de nenhum de nós. A cruz é vista por muitos como um ambiente de solidão, um ambiente de silêncio de Deus. É um ambiente onde Deus esquecera de tudo. Mas não. Deus nunca se esqueceu de nada, Deus nunca perdeu o controle de nada, e tudo ele faz para a glória do seu nome, para o que lhe apraz. Tudo está no controle dele. E nada foge ao seu processo, ao seu propósito. A irmã falou algo aqui no início do culto, e é até interessante, me fez lembrar de alguém que eu ouvi esses dias. Nós fomos chamados, fomos escolhidos. Aprendemos a entender o valor e o quanto precisamos de Jesus em nossa vida como o ar que respiramos. Ele é a vida em nós. E quando nós somos escolhidos, a única escolha que temos é servi-lo. A cruz mostra que fomos chamados para adorar a Deus, para servir a Deus, para fazer com que a sua palavra seja semeada. E não importa que nesse processo de semeadura nós choremos, que nós soframos, mas o retorno vai ser de júbilo. A palavra diz lá no Salmo 126, versículo 6, né? Aqueles que andando e chorando, semeiam com lágrimas, voltarão com alegria, colherão com alegria. Oh, Deus. O silêncio de Deus dói. Dói porque nós somos tão pequenos, tão sensíveis. Dói muito. Mas não significa que ele não está nos ouvindo. Deus quer que eu e você, Deus quer que nós sejamos forjados, preparados, fortalecidos, para estar prontos para aquilo que ele quer fazer em nossa vida. Nós não aceitamos a Jesus e não nos constituímos servos de Deus somente para ter eu sou cristão, não é só para isso. Deus tem um propósito. Deus tem uma obra que está muito além daquilo que a gente imagina. Eu não imagino o que Deus tem para a minha vida. Eu não imagino. E não ouso questionar Deus, o que queres de mim, Senhor? O que o Senhor vai fazer comigo lá na frente? Não importa. Eu sei que Ele vai fazer. Os tempos de hoje estão cada vez mais difíceis, estão cada vez mais na contramão daquilo que a Bíblia nos tem mostrado. Mas glória a Deus, porque homens da Bíblia nos fizeram conhecer os seus limites, as suas limitações, como nós, não diferentemente, somos também limitados. Davi se viu encolhido, se viu travado, se viu preso, mas é o Senhor quem o encorajou. Elias fez o que fez, matou 800 e poucos profetas, desafiou uma nação incrédula, idólatra, mas bastou a fala de uma mulher endemoniada, de uma pessoa usada pelo inimigo, e ele se encolheu, se acovardou, se escondeu, teve medo, quis até se matar. Mas aquela cruz, quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que o Deus que sacrificou o seu filho ali, nos deu a graça e a capacidade de enxergar nele o poder para vencermos todas as coisas.
Aleluia. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, disse Jesus. Não temos que pensar que a nossa vida deva ser uma vida de facilidades, uma vida de pão de mel, não. A gente paga o preço por sermos servos do Deus vivo. E não importa, como dissera Paulo, para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. E é isso mesmo. Se eu tiver que morrer amanhã por conta do Evangelho, amém. O que importa é eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação? E eu, quando falo, irmão, presbiterias, cansou de ouvir-me falar isso. Eu estou vivo, eu estou no lucro. Porque nem aqui era para estar. Mas aqui estou. Então estou no lucro. A vida que tenho não é minha, é o Senhor que me deu. Então eu preciso e prefiro continuar olhando para a cruz, porque ela é linda, ela é bela. Ela faz com que eu enxergue as minhas imperfeições e o quanto eu tenho que fazer para melhorar. E me fazer digno de ser chamado servo. Porque a Bíblia diz que se nós fizermos tudo o que ela, a palavra de Deus, nos dita a fazermos, ainda seremos chamados servos inúteis. Porque só fazemos aquilo que ali está. Então eu preciso pelo menos ser um servo inútil. E aí quando eu falo isso, eu entendo que eu preciso morrer. O eu em mim precisa morrer. Para que o Espírito de Deus puxe, fale mais alto em meu coração. Para que o Espírito de Deus possa usar-me como instrumento e ser propagador daquilo que Deus tem de mais especial, que é o seu amor. Às vezes uma carinha feia como a minha não ajuda muito, mas o Espírito de Deus é lindo. E é ele que muda o quadro. Ah, meu Deus. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Ele conhece a nossa condição humana. E por nos conhecer tão bem, às vezes a gente imagina, se permite pensar que Deus não nos conhece. Ah, Deus não sabe o que eu quero, Deus não está entendendo o que eu quero. Ah, Deus. Ele age no profundo da nossa alma, sem fazer barulhos. Às vezes, parece que tudo que nós temos é vontade de nos prostrar e nos mergulhar e chorar nos pés do Senhor. Mas isso é uma forma de expressarmos a Deus a nossa limitação e que nós precisamos da capacidade que vem do alto. Nós precisamos da unção que vem do alto. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes, e quase que sempre, nós nos sentimos, né, instavelmente não alegres, como gostaríamos de estar. E não depende da gente. Mas esse processo é em nome de Jesus. Nós não temos que ceder a ele. O processo da adversidade se manifesta diante de nós, mas o Espírito de Deus é mais forte. Estamos vivos, estamos caminhando, estamos podendo adorá-lo, estamos podendo cantar, estamos podendo respirar. É Ele, o Senhor que nos tem sustentado. Ele está sempre atento a
tudo que nos move por dentro. E sabemos, cada um de nós somos um turbilhão, né? Nós somos um turbilhão de emoções, de sentimentos, é uma situação que só você, em particular, você e Deus sabe o que é. Às vezes eu não posso traduzir situações minhas para minha esposa, ela não vai entender. Mas Deus sabe. Ele entende. Mas isso não dá o direito de eu deixar de olhar para a cruz. A cruz é a razão da minha vida. A cruz é a razão de eu estar aqui. E é a razão de eu continuar a fazer alguma coisa que justifique o sacrifício de Jesus para salvar a minha vida. Ele que nos move por dentro e trabalha para que a vontade dele seja perfeita em nós. E ele sabe de todas as coisas. Ah, Deus, maravilhoso é o teu nome. A palavra de Deus diz no Salmo 34, deixa eu ver se é isso, 34. É o versículo 15, deixa eu ver se é o 15. Versículo 15. Isso é profundo, irmão. Os olhos de Deus repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. A palavra de Deus diz que os olhos de Deus repousam. Os olhos de Deus estão sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida em todo o tempo. Em todo o tempo. Que eu, você, que cada um de nós não nos sintamos desanimados, combatidos por conta das pressões, das dificuldades, e elas não vão deixar de acontecer, mesmo que você passe por esse tempo, que eu digo assim, cada um tem um deserto, um tempo de deserto para se passar. E a gente passa pelo deserto. A gente se vê fortalecido. Deus me preparou, me fortaleceu, me forjou, melhorou meu caráter, me fez ter mais fé. Porque lá na frente o Senhor vai usar a minha vida para alcançar outra vida e ter experiência de fato para contar. Não é por acaso que eu e você passa por situações adversas, é porque Deus quer usar a minha e a sua vida. Uma coisa é você falar de algo que você ouviu, outra coisa é você falar daquilo que você viveu, daquilo que você venceu nele. Eu e você não temos estrutura para vencer nada que é adverso, senão com a graça e a misericórdia do Pai. Deus não nos abandona. Deus não perdeu o controle de nada. E ele faz tudo no tempo dele. Não sabemos qual o nosso tempo. A Bíblia diz que importa que aqueles que servirem a Deus, quando o Senhor vier, os ache servindo assim. Não de boca, não de fala, mas de vivência, de vida. Você só precisa de olhar para a cruz e ver que ela é especial. Amém? Que o Espírito de Deus possa falar no seu coração e fortalecer a sua fé, a sua vida, te fazer mais arrojado para que Ele o use com graça. Que Deus abençoe a vida de cada um. E eu louvo a Deus por esse privilégio. Obrigado pela oportunidade, presbítero Elias. Amém?
Amém. Glória a Deus.